Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 3, versículos 1 ao 11. Quem achou, diga amém. A palavra de Deus nos diz assim: E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia, dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha a sua veste de pelo de camelo e um cinto de couro em torno do seu lombo, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judeia e todas as províncias adjacentes ao Jordão, e eram por eles batizados no Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham a seu batismo, dizia-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: Temos por pai Abraão, porque eu vos digo que, mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Nós estamos falando sobre o Espírito Santo. E no dia de hoje nós vamos começar um pouquinho mais a falar sobre o batismo com o Espírito Santo. Nós, dentro desses dias, falamos sobre a importância de aprender. Se os irmãos estão vindo e não estão aplicando aquele processo de aprendizado, não vai adiantar nada. Vai acabar o estudo, os irmãos não vão se lembrar de nada do que foi falado, os irmãos não vão viver o que foi dito que se vive, e isso é um problema. Então, quem não acompanhou nada, tem lá na internet todos os vídeos. Nós falamos sobre a questão do aprender, depois nós falamos sobre por que Deus deixou o Espírito Santo, mas antes nós falamos da Trindade, e separamos o Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade, falamos por que ele veio, qual é a função dele. Semana passada nós falamos quem pode receber o Espírito Santo. Só uma classe de crente santo? Só uma classe exclusiva? Foi isso que Jesus quis fazer? Ele deixou aqui um promotor de eventos que qualifica alguns para os outros ficarem? Não, todos podemos receber o Espírito Santo, porém tem um processo, se lembrem: crer, se arrepender, se batizar e obedecer. Se não fazemos isso, temos um Espírito Santo que é, de uma forma geral, meio um Espírito Santo duvidoso sobre nós. Se o Espírito Santo que está em mim não convence primeiro a mim, vivemos uma moda que o Espírito Santo me diz: o seu pecado, sonhei com você, vi você, mas ele não fala comigo. Então, quando eu estou errando, ele não fala. Isso não é Espírito Santo. O Espírito Santo vai primeiro, quando ele vier para mim, a primeira coisa que ele faz é falar comigo. É a primeira coisa. E também não é porque eu falei com você hoje e amanhã eu errei, que aquele dia que eu falei com você eu não estava com o Espírito Santo. Uma das coisas que eu quero começar a falar sobre o batismo com o Espírito Santo é que ele só acontece uma vez. Ok? Quem aqui não é batizado? Tem alguém aqui que não é batizado? Nas águas? Nas águas, perdão. Tem alguém aqui que não é batizado nas águas? Quem aqui se lembra do batismo nas águas? Todo mundo se lembra? Todo mundo se lembra? Verdadeiramente se lembra? É impossível se esquecer. Aí, uma pergunta para a gente continuar. Você é batizado com o Espírito Santo? É uma pergunta. Eu não sei se eu fui, se eu não fui. Como você pode lembrar de um batismo na água e não se lembra de um batismo do Espírito Santo? Então, nós vamos tratar desse assunto.
E uma das coisas que eu quero que você reflita, porque eu não vou falar depois sobre isso, mas o Espírito Santo, diz o texto de João, abre aí João 16, 8 e 9. A gente já até comentou sobre isso. Quando, eu vou colocar ali o Espírito Santo, como o texto está fracionado, e quando vier o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Só até aí para a gente entender o que eu quero falar com os irmãos. Então, o Espírito Santo, ele trabalha e ele me conduz até o batismo do arrependimento. Depois que eu creio e me batizo, aí acontece um outro batismo, que não sou mais eu que tenho que ir, é ele que vem. É ao contrário. O batismo de João, eu tenho que ir. Não é Deus que vem me batizar com água. Não é o Espírito Santo. Ele vai me convencer. Eu vou crer e aí eu vou me batizar. Mas depois que eu estou batizado nas águas, aí vem alguém de encontro a mim, que aí ele vai me batizar com o Espírito Santo. E o texto que nós lemos traz essa visão que João, ele vem e ele dá uma informação. Ele fala, eu vos batizo com água. E ele deixa bem claro no versículo que nós lemos, no versículo de número 11 de Mateus 3, eu vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, e eu não sou digno de levar a sua sandália. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Então, o que é o batismo com o Espírito Santo? É um revestimento, é uma experiência sobrenatural que todo crente vai viver. O batismo com o Espírito Santo, eu falei que ele é só um, porém tem um revestimento, que aí não é só um. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz o quê? Enchei-vos do Espírito. Parem de beber vinho, onde há contenda, mas se encham do Espírito. Vamos ver que em alguns momentos na Bíblia os discípulos acabaram de ser perseguidos, começaram a orar, aí o texto bíblico diz o seguinte, e foram novamente cheios do Espírito. Só que o batismo não é ser cheio do Espírito. E é isso que nós vamos tentar de forma muito direta, direcionar, porque aí eu quero na próxima semana que a gente consiga começar a falar dos dons ministeriais, dos dons naturais e dos dons espirituais. Que aí vai ter... Irmãos, eu peço que você assista a todos. Eu recebi uma mensagem hoje de uma pessoa que não é dessa igreja, que não mora nesse país, agradecendo, porque ela pegou e assistiu todos os 8 cultos até agora. E ela perguntou se poderia dar para o pastor dela, para ele dar o estudo lá, porque não tem um estudo lá, não sei porquê. Mas às vezes tem irmãos que estão em lugares que eles não têm o material que a gente tem e não passaram pela estrada que a gente passou. E às vezes nós temos irmãos aqui, que poderia estar aqui, aí não vem aqui e não assiste. E aí quando alguém liga para ele dizendo que teve um sonho, ele acredita. Aí ele não faz o que a Bíblia ensina. E nós precisamos tomar cuidado para não estar aqui, mas não desfrutar do que está acontecendo aqui. Tome cuidado com isso, porque tem muito irmão aí fora que está fora da igreja porque diz ele que o Espírito Santo disse. Tem muito irmão dentro da igreja desiludido porque disse que o Espírito Santo disse. E tem irmão dentro da igreja que está procurando até hoje o que o Espírito Santo disse. E não é essa brincadeira. E esse estudo está para isso, para que você seja capaz de fechar a porta quando não foi ele e de abrir quando foi ele. Amém? Então, vamos mais para frente, mas guarde isso daí na sua cabeça, que o batismo com o Espírito Santo, ele é importante e ele é uma experiência singular, espiritual, quando você tem uma vida com Deus. Não necessariamente o batismo com o Espírito Santo vem depois do batismo nas águas. Que loucura, né? Não. Você não precisa ser batizado nas águas para ser batizado com o Espírito Santo. Que confusão, né? Abra sua Bíblia, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e o versículo de número 5. Eu quero ler com os irmãos. Para a gente primeiro frisar bem essa questão
do batismo com o Espírito Santo, que ele vai ser literalmente uma experiência espiritual, que todo crente deve vivê-la e vai resultar nele algumas características diferentes e mudará a sua vida. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então escuta uma coisa. O Espírito Santo antes, no Antigo Testamento, como ele trabalhava? Ele vinha com porções. Quando Deus queria operar, mandava o Espírito Santo. No Novo Testamento, nós vamos receber o Espírito Santo, que vamos ser nós os templos do Espírito Santo. Ele fará morada em nós. Não pense que quem é batizado com o Espírito Santo vive andando assim, eita, eita, aleluia, eita. Não é isso, irmãos. Porque tem pessoas que pensam que quem é batizado com o Espírito Santo, a porta bate e ele viu alguma coisa no vento. Não é isso. Ser Espírito Santo transforma você em alguém guiado pelo Espírito. Muitas vezes pensamos que o Espírito Santo é aquele que deixa você 100% espiritual, né? Você chega em todo lugar e fala assim, Tem gente que chega num lugar e falou, sentiu? Esse dia eu cheguei com o irmão num lugar lá, sentiu? Eu falei, não estou sentindo nada. Que sentiu? Para com esse negócio. Demônios territoriais. Irmão, para com esse negócio. Demônio é demônio. Aonde não tem o Espírito Santo, ele vai fazer território. Aonde abandonar o Espírito Santo, ele vai fazer território. Essa terra não é do demônio, irmãos. Toda a terra é do Senhor Jesus. O sistema está corrompido pelo demônio. Mas não podemos chegar aqui e falar, Torino é do demônio. Não é do demônio, não. Torino é do Senhor Jesus Cristo. Agora, o intruso do demônio está passeando por aqui. Mas não é porque ele está aqui. E você tem que entender, o batismo com o Espírito Santo é um revestimento para que você tenha experiências com Deus. E eu quero que você pense uma coisa. Quem aqui ama alguém, levanta a mão. Quem ama alguém? Aonde está o amor? Me mostre ele aí, por favor. Queria que alguém me trouxesse aqui uma porção do amor para me mostrar para quem está em casa. Tem como mostrar o amor? Não? Você não consegue tirar ele para provar que você ama? O amor é um sentimento, não é isso? O batismo com o Espírito Santo, muitas vezes as pessoas querem vê-lo. Deixa eu vê-lo. E aí, da mesma forma que o amor se vê com a atitude, ok? Eu amo, mas não posso viver com você. Então você não me ama. Para com essa conversa mentirosa. Eu te amo, mas nós não batemos o gênio. Não é verdade, vocês não se amam. Quem se ama suporta o gênio do outro, não é assim? A pessoa que você está casada hoje, que talvez você tenha problema, quando você casou, não era diferente, irmãos. Às vezes melhora a aparência, né, filha? Às vezes melhora a aparência. Às vezes quando você casa parece um monstrinho, às vezes vira um monstrão. Às vezes parece um monstrinho, depois vira um gatão, mas é a mesma pessoa. O Espírito Santo, ele vai trazer para você algo que as pessoas vão conseguir ver. Não pense que ele é uma nuvem que vai só trazer algumas coisas de vez em quando. Não. O texto diz que esse Espírito, ele vai ser depois. Os discípulos já criam em Jesus. Eles já acreditavam, eles já tinham sido batizados. Só que ainda não tinha sido cumprida a promessa de Joel, capítulo 2. Qual era a promessa que existia? Vocês lembram da promessa? Que o Espírito Santo viria e eles fariam coisas sobrenaturais. Lembra que eu acabei de perguntar, quem é batizado aqui nas águas? Diga amém. Quem é batizado aqui com o Espírito Santo? Diga amém. Diminuiu. Isso é preocupante. Porque nós temos que entender o seguinte: se já fomos e não sabemos, somos negligentes. Porque é só uma vez, não é 2, 3 vezes. E é impossível ser batizado e não se lembrar que foi batizado. A Assembleia de Deus tem um ensinamento que traz muitos problemas sobre o batismo com o Espírito Santo. Ela disse que só é batizado quem falou em língua estranha. E aí tem muita gente falando em língua estranha que não tem nada do Espírito Santo.
E tem homem cheio do Espírito Santo, mas diz, eu não consigo falar em línguas, eu não vou fingir. Eu tenho um amigo que ele diz assim, ó, eu não vou fingir. Mas eu tenho o Espírito Santo. Eu profetizo. Eu tenho discernimento de espírito. Eu leio, eu entendo, eu explico. Mas eu não vou fingir que falo Espírito Santo. E até hoje, na igreja que ele é só um cooperador. E tem um monte da igreja que ele é, que não tem nada do Espírito, mas decidiram um dia lá no culto falar blá, 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 blá. Aí alguém disse, está cheio, está cheio. Isso é uma coisa que tem trazido um grande problema. E nós vamos discutir isso muito forte. Amém? Então, o texto diz que o batismo com o Espírito Santo, ele é distinto, ok? É um evento distinto, mas que ele vai fazer parte da vida de todos nós. Esse batismo é o que vai ser dado por Jesus. Quando nós lemos Atos 2,39, tem o cumprimento da promessa que estava em Joel. Quando ele diz que porque a promessa vos diz respeito a vós e a todos os que estão longe, tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Pedro, quando é interrogado, o que está acontecendo aqui? Por que vocês estão aí todos alegres, falando em línguas estranhas? Ele diz, calma, porque as pessoas pensaram que eles estavam bêbados. Ele disse, não, a gente não está bêbado meio-dia. Nós estamos vivendo o que profetizou. E a profecia acaba ali, irmãos? Não. Ela é para eles, para os filhos e para todos que estão longe e tantos quantos o nosso Senhor Deus chamar. Então nós também não somos cessacionistas. Ok? Pastor, o que é isso? Existe uma doutrina bíblica que diz que o Espírito Santo e os seus dons cessaram. Não tem mais. Essas pessoas acreditam que toda vez que você falar que o Espírito Santo falou, eles vão dizer, porque ele diz que basta. E eu entendo os irmãos, não pensem que eles vão para o inferno, não é isso que eu estou falando. Eles entendem que a leitura bíblica basta. E o Espírito Santo é aquele que nos ajuda a compreender a Bíblia. Agora, os dons de profecias, dons de cura, eles dizem que cessou. Se chama cessacionistas. Eles não acreditam nisso. Ok? Nós não somos assim. Nós acreditamos que eles estão em pleno vapor. Eu tenho algumas motivações para querer. Primeiro, porque eu vivo hoje uma promessa. Segundo, porque eu falo, porque fui curado de um câncer na garganta. Então, eu tenho muitos motivos para não crer no cessacionismo. Creio que ele fala, e aqui tem um monte de gente que é resultado de uma profecia, resultado de uma cura. Tem aqui tanta gente que foi curado. Como é que a gente diz que cessou? Ok? Deus, ele continua agindo. Então, creia nisso e guarde no seu coração que o Espírito Santo, ele vai ser distinto e todos nós devemos buscar. Quem aqui tem buscado o batismo com o Espírito Santo? Para buscar, lembra do culto passado? Crer, se arrepender, se batizar e obedecer. Por isso que tem gente que se conforma. Porque com o Espírito Santo em você, irmão, você não consegue viver uma vida de pecado tranquilo. Não é que você não pode pecar, você pode pecar, mas você não fica conformado. A sua vida fica uma vida diferente. Você tem prazer em ler Bíblia. Repito, se você não tem prazer em ler Bíblia, você precisa ser batizado com o Espírito Santo. Se você não tem prazer em orar, você precisa ser batizado com o Espírito Santo. Se você não tem prazer em congregar, você precisa ser batizado com o Espírito Santo. Por isso que tem irmãos que vivem a vida toda na igreja, mas é uma vida apática. É a vida toda assim, irmãos. Leu, não lê, não entende o que lê, não fala, não frequenta. Deus não chamou vocês para ficar sentado olhando para mim, não. Chamou vocês para ter alguma coisa, para também vir aqui e dividir. Mas é preciso ter de Deus. E nós temos vivido um tempo que a gente às vezes esquece disso. Então busque, se você não é nessa noite, o batismo com o Espírito Santo. E não busque de uma forma humana. Busque até que Ele mande para você. Oração, irmãos. Jejum e oração. Não se esqueça que o Espírito Santo é dado porque for útil. Eu tenho uma vergonha de falar. Eu não falo em público de jeito nenhum. Para que você quer o dono da palavra, então? Para quê? Para receber o dom e depois, quando Jesus chegar, falar, eu te dei. Lembra da parábola dos talentos?
Tem irmãos aqui que tem talentos, mas não está usando não. Não está usando. E vai ter justificativa. Ah, mas o pastor. Ah, mas o irmão. Não, irmãos, ele que te deu. Começa a usar o que ele te deu. Ele vai cobrar de você. E você muitas vezes tem o dom, mas não está executando o que o dom manda você executar. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Vamos ler um texto que está em Mateus, em Atos. Vamos ler Atos 19, 4 e 6, do 4 ao 6. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós. Não. Eu falei 19:4. Atos 19:4. Graça. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor. E impondo-lhes as mãos, Paulo, veio sobre eles o Espírito Santo e falaram em línguas e profetizaram. Entenda uma coisa, pode ir. E estes eram, ao todo, uns 12 homens. Perceba que o batismo, ele vai ter evidências. Você não vai ser mais o mesmo depois que for batizado com o Espírito Santo. Eu repito que nós estamos fazendo isso aqui para acabar com as festas pentecostais. Vai para uma vigília, fala que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo. Sai lá fora, a pessoa que lá dentro foi dito que foi batizada com o Espírito Santo, diz: eu não sei se eu fui batizado com o Espírito Santo. Tem possibilidade disso? Não tem. E não podemos dizer: não, mas eu já vi um caso. Não, irmãos, a Bíblia, você não pode, existem exceções, que Deus é o poderoso, não é a gente que regula aqui como vai ser. Só que o texto diz, você tem que ir pelo que está escrito. E está escrito que tem evidências, tem sinais. Mas você primeiro, para ser batizado com o Espírito Santo, precisa ser batizado nas águas do arrependimento. E pode ser que a gente está aqui e foi batizado nas águas da igreja. Se batizar sem se arrepender, não recebe o Espírito Santo. A Bíblia manda você se batizar quantas vezes, irmãos? Uma vez. Por que a gente batiza quem não foi batizado por imersão? Porque o padrão bíblico é imersão. Por isso que chega um católico, ele foi batizado com a água na testa. Para nós não é válido. Segunda coisa, se foi batizado criança, não é válido. O batismo significa arrependimento pessoal de pecado. Como é que eu digo para um bebezinho? Olha ali, a Mariana ali, ó. Como é que a gente batiza a Mariana? Ela não consegue entender o que eu estou falando. Ela não responde o que eu estou falando. E o texto bíblico diz: todo aquele que crer e for batizado. Se eu não creio, eu não posso ser batizado. E tem muita gente batizada que não crê. Porque, irmãos, para fazer parte da igreja é gostoso. Não pense que é ruim ser membro de uma igreja cristã. Se você tem problema, eles vão te ajudar. Só que nós não podemos se reunir só para viver aqui. Existe o céu. O principal motivo do batismo é tirar você do inferno. E para sair do inferno, você não pode só ser membro de uma igreja. Você tem que ser alguém que se arrependeu dos seus pecados. Então, se você está vendo que a relação existe entre o batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo, ele é só uma vez, ele é imergido. O batismo com o Espírito Santo também é uma imersão. Você tem que ser envolto 100% no Espírito Santo. E não tem como ser envolto 100%, quem já foi aqui sabe. Você não tem nem preocupado quem está do seu lado. Você dá glória a Deus. Tem irmãos que não conseguem se controlar, bate palma. E eu não sou contra isso, hein? Sou contra quando é um espírito humano querendo se amostrar no meio do povo. Porque quem faz isso pelo Espírito, quando acaba o culto, você vê que ele é crente.
Quem faz isso pela carne, quando acaba o culto, você vê que ele não é crente. E não adianta fingir. Então, essa relação, batismo nas águas, João. Batismo com fogo e com espírito é quem? Jesus. Quem vai até o batismo nas águas sou eu. Quando creio na palavra, me arrependo e me batizo. Quando acontece isso, o outro batismo, ele vem de encontro a mim. Então, abra sua Bíblia, deixa eu ler mais um texto, por favor. Eu vou tentar ser mais rápido. Atos 8, 14 e 17. Porque eu queria entrar nos dons mesmo semana que vem, irmãos. Quem achou, diga amém. E impondo-lhes os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus. Escuta isso aqui porque é importante. Enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Uma pergunta. Eu sou batizado com o Espírito Santo. Eu deixo de pecar? O que você acha? Não. Paulo, quando escreve aos Efésios, ele diz o seguinte: não entristeçais o Espírito Santo. Por isso que também existe confusão. A pessoa comete um erro, ela mesma fala, mas você tem um Espírito. O Espírito Santo, ele está em você, dizendo para você que você pecou. Por isso que você reconheceu o pecado. Quem não tem o Espírito Santo não acha que está pecando, não. Está tudo errado e fala, não, eu tenho razão. Quem não tem o Espírito Santo fala assim, não, eu tenho razão. Quem tem o Espírito Santo diz, eu não tenho razão. Maldito homem que sou. Não é o que Paulo escreve? Quem me livrará, não é de você não. Quem livrará eu desse maldito homem que sou? Porque, irmãos, quem erra somos nós. Quando você for cheio do Espírito Santo, ninguém aqui te convence que você não é. Quando você for cheio do Espírito Santo, ninguém te convence a mudar o caminho da direção do Espírito Santo. Só que se você não vigiar, mesmo com o Espírito Santo, você entristece ele. E nós já falamos aqui, quando você se entristece, ele deixa você fazer o que você quiser. Abra sua Bíblia, por gentileza. Vamos ler mais um texto de Atos, capítulo 10. Vamos ler o versículo 44 a 48. Quem achou, diga amém. Olha lá. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito sobre todos os que ouviram a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramara também sobre os gentios. Próximo. Porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro, escute o que está escrito: pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? Na casa de Cornélio, ninguém era batizado nas águas. Quando Cornélio vivia a sua vida fazendo esmolas e fazendo oração, o que é oração? Não é pedir coisa não, irmãos, é ter contato com Deus, comunhão com Deus. Cornélio tinha comunhão com Deus. O anjo aparece e fala, Cornélio, Deus ouviu tua oração, Deus ouviu tuas esmolas. Faz o seguinte, manda chamar Pedro, que ele vai te dizer o que fazer. Pedro não sabia. Pedro está lá na casa de Simão, o curtidor, chega os meninos, mas antes Pedro tem uma visão. Qual que era a visão? Descia um lençol, um monte de bicho, Pedro olhava e falava, não, eu não como isso aí não. Isso é imundo. O Espírito Santo, na terceira vez, vem e diz o que para ele? Você não pode dizer que o que Deus purificou é imundo. Tem 3 homens aí, vão com ele e sobe a casa. Pedro não sabia. Pedro chegando lá disse, tá bom, ok, Deus me mandou vir para cá. Por que vocês me chamaram? Cornélio fala a história, Pedro se impressiona com aquilo, começou a expor a palavra. Qual que era a pregação, irmãos? Que um Cristo nasceu. A pregação era essa. Isso que é evangelho. Não é chegar aqui e dizer, você está com problema. Não. Ei, meu irmão, fica tranquilo. Você não sabia que lá em Belém nasceu um Cristo? Ele cresceu, ele morreu, ele ressuscitou. Ele está entre nós, na pessoa do Espírito Santo. Ele vai vir te buscar. E sabe esse teu sofrimento hoje? Ele vai cessar.
Logo em breve você não vai sofrer mais. E olha, esse Espírito Santo que está entre nós, ele te dá força para que no meio de uma guerra você consiga dormir. No meio de uma afronta você consiga ter paz. Você consiga ter sabedoria no falar, no agir, no caminhar. E isso era a mensagem. Enquanto Pedro pregava, irmãos, por isso que eu falo, tem gente que fala, eu preguei o pastor Fernando, né? Fala glória. E a pessoa às vezes sai com raiva, porque não recebeu nada. Enquanto Pedro pregava. Volta um pouquinho, por favor. Volta um pouquinho. E os fiéis, volta um pouquinho. E dizendo Pedro, ainda estas palavras. Está no meio da mensagem, teve que parar. A pregação parou. Se o Espírito Santo quiser acabar esse estudo hoje, ele acaba aqui. Eu não consigo, irmãos, a gente já teve aqui, tem hora que a gente já teve aqui isso aqui. Não consegue falar nada, ninguém consegue, quer parar o culto, não para, não dá, fica aqui aquela nuvem de glória e um visitado, e você quer falar alguma coisa, quer dizer, tá bom, não consegue. Quem está no controle é o Espírito Santo. Então não vamos limitar, então a relação que tem entre o batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo, eles podem sim ocorrer em momentos diferentes, mostrando que batismo nas águas não é salvação. O batismo nas águas é uma demonstração pública. Eu vou mostrar para todo mundo aqui que eu creio. Você não sabia? Eu creio. E eu vou assumir um compromisso diante de vocês com Deus. Podem me cobrar. Esse era o batismo. Aí você pega uma pessoa que se batizou fazendo coisa errada, você vai falar com ela assim, nem me julgue. Foi você que se casou, rapaz. Foi você que se batizou. O batismo é como se você fizesse o casamento. E qual que é a pergunta do casamento? Qual que é a pergunta? Quem não se lembra? Que parece que hoje perdeu o valor, mas a pergunta é o seguinte: você está disposto a amá-la na doença, na alegria, na enfermidade? Todo mundo diz o quê? Sim, Senhor. Está disposto a amá-lo até que a morte o separe? Sim, Senhor. 3 meses de sofrimento, olhando bem para o marido, olhando bem para a esposa e dizendo: o que eu fiz? As conversas. O problema é que a gente faz as perguntas depois, não é isso? Se a gente fizesse pergunta antes, nós não sofreríamos depois. Se tivessem perguntado para Jonas antes, não tinham perdido nada. Você vai entrar no barco, mas quem é você? Da onde você vem? Por que você está fazendo viagem? Aí já iam falar para ele, fica por aí. Só que a gente tem o costume de fazer isso. Perguntamos depois. Entramos com alegria, com a felicidade de cumprir um ritual que todo mundo vai felicitar. Aí vamos se batizar do mesmo jeito. Tem batismo na igreja. Domingo de batismo. Ali você está assumindo uma aliança com Deus. E você está dizendo para todo mundo: eu estou escolhendo seguir Jesus. Eu estou escolhendo ser fiel a Ele. Eu estou escolhendo ter Ele como prioridade. Eu estou escolhendo aguardar os seus mandamentos. Eu estou escolhendo ir com Ele até a morte. Eu estou escolhendo tomar a minha cruz de cada dia e seguir Ele. Aí eu me batizo. No outro dia, ninguém pode falar para mim que eu estou errando. E se tem um versículo mal interpretado, é: não julgueis para não sejam julgados. Ou versículo mal interpretado. Sendo que a Bíblia manda você julgar até profecia. Por isso que não temos mais visto, irmãos, guarde o cenário mundial. Está guardando o cenário mundial? Estão crendo? Não. Parece tudo coincidência. Depois eu não gosto de mandar vídeo no grupo, porque o grupo não é para isso, né? Mas aí os irmãos procurem na internet. Tem um pastor que 4 meses atrás, Deus deu uma visão para ele do que aconteceu nos Estados Unidos. Literalmente, igual. Um tiro pegando na orelha, caindo no chão. A gente escuta e fala: é coincidência. Só se foi ele que profetizou e mandou o cara lá matar, né? Pode ser isso. A gente percebeu como que está hoje? Deus fala uma coisa, a gente fala: mas isso é impossível. É claro que é impossível. Se fosse possível, falava eu e você. Nós temos que hoje entender que o batismo com o Espírito Santo, ele tem uma correlação com o batismo nas águas. Mas ele não é limitado pelo batismo nas águas. Que batismo não é salvação. Não se batiza para se salvar. Se batiza quem já foi salvo.
O problema é que tem muita gente que não foi salvo sendo batizada para que a igreja institucional ganhe méritos dizendo estamos levando vidas para o reino de Deus. Reflita nessa noite porque todos nós temos que pensar nisso. Agora uma pergunta que eu quero falar para os irmãos. Todos os cristãos, eles são batizados com o Espírito Santo? Aqui nós já vimos que não. É pecado isso ou não? Você acha que isso é um pecado? Não é pecado. Só que isso é uma falha. Perceba que, biblicamente, todo lugar que os discípulos chegavam, que alguém não era batizado com o Espírito Santo, eles não continuavam daquele jeito. Não existia uma conformidade. Diz ali que o Pedro e João, quando ficou sabendo que eles tinham crido, foram batizados e pediram que eles recebessem o Espírito Santo. E não entenda o que eu vou falar aqui de forma errada. Pelo fato, talvez, de eu amar o ensino, algumas pessoas até pensam que eu não gosto do Espírito Santo. Tem gente que não acha que eu sou pentecostal. Pentecostal não é o que fica dançando, sambando. Não, não. Pentecostal é o que tem o Espírito Santo. Que crê, e eu creio nesses dons. Mas eu digo para você, dom muda a vida. O Espírito Santo na vida de uma pessoa transforma a pessoa. Todo mundo começa a olhar e falar, mas por que está vindo todo culto? Está sendo transformado. Por que está mudando a roupa? Está sendo transformado. Até o linguajar está mudando, está sendo transformado. Agora quando não muda nada, irmão, só está sendo membro da igreja. Não está mudando nada, mas está em todo culto. É um membro de igreja. E o Espírito Santo não entra porque você está nessa igreja. Ele entra quando você abre o coração. É diferente. Se você não se arrepender dos seus pecados, não entra o Espírito Santo. Se você não perdoar, não entra o Espírito Santo. E se você já tem ele, está fazendo tudo errado, ele está triste com você nessa noite. Porque se você já foi batizado por ele uma vez, ele está aí. Só que ele está triste. O texto diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus que habita onde? Em vós. Se você está todo contrário, ele está aí dizendo o seguinte, estou aqui, mas estou triste. Quem aqui tem filho já ficou triste com o filho? Deixou de amar o filho? Não, ama do mesmo jeito o bichinho. Se eu puder. Só que você está triste com ele. Se o Espírito Santo está aí na sua vida, ele está triste com você, mas ele te ama do mesmo jeito. Quando você falar, me perdoa, ele te dá um abraço e falou, que bom, estava querendo te usar de novo, estava querendo te encher de novo, estava querendo fazer de você uma referência de novo. Mas a gente tem deixado o Espírito Santo sempre de lado. Então, eu pergunto para os irmãos, que como a gente pode saber que foi batizado com o Espírito Santo? Abra a sua Bíblia, porque agora começamos a entrar no percurso. Vamos ler primeiro 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 15. É um texto um pouco fora, mas quando eu entrar no próximo, ele se encaixa. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, verso 15. Vamos ler? Doze. Aí atrás não estão me ouvindo bem? Conheço um homem... Espera aí. Não, irmãos. 12, 15, irmãos. Pelo amor de Deus, me ajude, irmãos. Eu... de muita boa vontade, escute o que o apóstolo Paulo está dizendo. Gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Você sabe que aqui o apóstolo Paulo está trazendo para a igreja, porque essa igreja de Coríntios, depois nós vamos tratar dela, ela era a igreja que tinha todos os dons espirituais. Mas nessa igreja teve uma bagunça com os dons espirituais. E o apóstolo Paulo vai falando, ele diz, fica tranquilo, eu vou me gastar pelas vossas almas, mesmo que cada vez que eu venho pregar, quando eu saio, vocês me odeiam, vocês não me amam, deixa, mas eu vou amar vocês do mesmo jeito. Porque, irmãos, quem tem o Espírito Santo, não deixa de fazer o que tem que fazer, porque não recebe o que queria receber. Abra sua Bíblia para você saber se você tem o Espírito Santo. Gálatas capítulo 5. Vamos ler o 22 e 23? Depois nós vamos para 1 Coríntios 12, do 4 ao 11. 1 Coríntios depois. Então Gálatas 5, 22 diz, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão,
Temperança é autocontrole. Vai lá. Contra estas coisas não há lei. Volta lá. Pastor, como é que eu sei que eu fui batizado com o Espírito Santo? Começa a ter essas características na sua vida. Eu estou cheio do Espírito, mas eu estou sem paz. Existem os crentes emocionais. Está na moda ser emocional. Chorar, irmãos, não é ser batizado com o Espírito Santo. Se alegrar não é ser batizado com o Espírito Santo. Ser batizado com o Espírito Santo é ter dentro de você uma voz comandando no controle, dizendo, agora vai ser diferente. Se você foi batizado e não está tendo isso daí, ele está triste com você. Guarde isso aqui hoje. Porque tem vozes do diabo que dizem, você não foi batizado, mas você já foi. Vocês sabiam que muita gente que foi salvo recebeu uma pregação de Judas? Sabia que Judas tinha o Espírito Santo? Sabia que quando Jesus mandou os 12, Judas estava no meio? Sabia que quando voltaram, eles estavam todos alegres e Judas era um deles? E Judas disse assim, ó, os espíritos se submetem a mim. Quando eu digo sai, o demônio sai. Judas falou para alguém de Jesus e alguém aceitou Jesus. Quando alguém perguntou o seguinte, quem pregou para você aceitar Jesus? E às vezes a gente tem vergonha de falar qual foi o pastor que fez nosso batismo, só porque o pastor se desviou. Tem vergonha de falar que a igreja... Não, irmãos. Quando uma pessoa se desvia, ela se desvia. Não quer dizer que ela não tinha. Isso nos abre os olhos para dizer o seguinte, está de pé aí? Faz atenção, por favor. Começa a dar valor ao Espírito Santo. Porque se você não está tendo essas qualificações na sua vida, você está deixando o Espírito Santo triste se você está com ele aí, ou você só achou que tinha ele. Ou você fez tal atitude de negar ele, que ele saiu daí e foi embora. Porque Jesus disse que ele sai, né? Quando o homem aceita Cristo, o espírito imundo vai embora, não é isso? E entra quem? O Espírito Santo. Mas se o demônio volta e eu mandei o Espírito Santo embora, a casa está vazia. Se a casa está vazia, entra quantos demônios a mais? Pensou eu com mais 7 demônios do que eu já tinha antes de aceitar Jesus? Viram uma desgraceira? Por isso não se impressione quando vê alguém que estava aqui dentro, fazendo coisa que você fala, meu Deus, ore irmãos, ore. Às vezes dá vontade de falar, safado, sem vergonha. Às vezes a gente fala, que safado. Mas é demônio também. Depois que o demônio toma posse, é só uma graça e uma misericórdia. E o texto bíblico que ninguém prega, se ele sentiu a graça, se ele foi usado, a Bíblia diz que é impossível que ele volte. Depois a gente discute isso. Só quero que você comece a avaliar o seguinte. Eu fui batizado com o Espírito Santo? Tenho isso? Se não tem, comece a orar. Se não tem, comece a vigiar. E agora abre aí para mim, 1 Coríntios capítulo 12, do 4 ao 11. Vamos ler? Ora, há diversidades de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, lembrando que ministérios são funções de serviços para fazer para os outros e não para mim mesmo. Mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera em tudo, em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Agora uma pergunta, para a gente pensar e refletir sobre essa questão, se eu sou batizado com o Espírito Santo. Todo mundo que é batizado com o Espírito Santo, tem uma coisa entre eles. Concordância. Porque o Espírito é o mesmo. Agora tem até briga de profeta. Até parece que nós estamos na época de Jeremias. Lembra quando... Esqueci o nome dele agora. Ele falou assim para Jeremias. Cadê o Espírito de Deus que eu não senti ele passar por mim? Alguém me lembra o nome dele aí que me deu um branco? Ninguém lembra?
Ajuda aí, irmãos, me ajuda a lembrar o nome dele. Depois vocês lêem também, eu que me esqueci o nome dele agora. O que deu um murro no queixo de Jeremias. Ai, meu Deus, minha cabeça está ficando velha mesmo. Mas ok, voltando para cá. Como pode eu dizer que tenho o Espírito Santo e eu não entendo que o Espírito Santo vai trabalhar para um objetivo só? Aí eu estou dentro de uma igreja, tem oração, eu não sou a favor da oração. Aí eu não venho na oração. Tem ensino, eu não venho porque eu não sou a favor do ensino. Lembra? Achou? Não? Não. Depois a gente fala do nome dele, depois eu mando ela dar um grupo. Entenda uma coisa, hoje nós precisamos entender que não tem como dizer que é batizado com o Espírito Santo e não ter concordância com o Espírito Santo. E ele diz o seguinte: são muitos dons, são muitos ministérios, mas é só um que está fazendo tudo. E qual que é o mérito nosso, irmãos? Agora tem gente que diz que é cheio do Espírito Santo, mas só se tiver uma agenda. Porque pense comigo, se eu sou cheio do Espírito Santo, você não precisa me ligar para falar, dá uma palavra de Deus para mim. Não que isso não aconteça, entenda o que eu estou falando. Você pode pedir direcionamento, oração, não é pecado. Mas você pensa o seguinte: você está indo para o inferno, eu estou orando, te conheço, sou cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo não me fala nada? Só quando você me liga? Só quando você pede o favor do profeta, para depois o profeta falar, você vê. Nós estamos confundindo o que é Espírito Santo. Ele tem um objetivo, que é salvar eu e você, levar eu e você para a presença de Deus. Agora, como é que eu posso saber se eu tenho o Espírito Santo? Se eu tenho esse entendimento que ele trabalha com um objetivo, e se eu tenho aquelas demonstrações, amor, longânimo, sou longânimo, tenho um autocontrole. Escute, por que eu tenho um autocontrole? Porque eu sou bom? Não, porque quem está no comando? Ele. Então, às vezes, quando você sai assim, ó. Que foi? Nada não. É o Espírito Santo dizendo, cala a boca, fica quieto. Agora nós estamos numa fase que todo mundo que diz ter o Espírito Santo, quando eu vi, falei. Não consegui me segurar, irmãos, pelo amor de Deus. Não se segure para usar o dom, mas para pecar se segura. E nós temos resistido a Deus, e temos feito isso de forma muito evidente nos dias atuais. Agora abra sua Bíblia comigo, eu quero ler outro texto. 1 João, capítulo 4, verso 4. Quem é batizado com o Espírito Santo tem isso muito claro. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencidos, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Um cristão cheio do Espírito Santo, irmãos, não consegue dormir por causa do trabalho, não consegue dormir por causa de notícia. E entenda, eu vou ter que repetir sempre, porque esses dias o irmão falou, pastor, quando você fala aquilo, eu tive depressão, e depressão é verdadeiro. Eu entendo que é verdadeiro, não estou dizendo que não é verdadeiro, ok? Só que eu te digo, quando você se enche do Espírito Santo, a depressão não resiste. A depressão não resiste o Espírito Santo, não resiste. Só que se eu tenho o Espírito Santo e começo a fazer tudo ao contrário, o que acontece com o Espírito Santo? Ele não fica. Ele respeita o meu e o seu desejo de dizer, não quero você aqui. E ele fala, tá bom. Quantos de nós temos que parar e refletir que maior é o que está dentro de nós? Quem está dentro de você aí? Quem é que está dominando você? Uma coisa que os discípulos receberam a palavra, por que eles tinham que ficar em Jerusalém até ser cheio? Qual que era o principal objetivo? Tinha está marcado lá, o principal objetivo está lá, Atos 1, 8, não é isso? Vamos ler? Acharam? Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Ali está dizendo, qual que é o objetivo claro nesse texto? E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra.
O principal objetivo de ser cheio é ser testemunha. Aí tem gente que é cheia do Espírito Santo, não fala de Jesus para ninguém. Não demonstra Cristo para ninguém. Pelo contrário, todo mundo que vê ele fala, você é crente? Não julgueis para que não sejais julgados. Nós temos que hoje pedir a Deus misericórdia, porque se somos batizados, estamos vivendo fora, tem uma pessoa mais importante que tudo, triste comigo e com você. E se chama Espírito Santo. E aproveitem quando ele está triste, aí convencendo você e falando, você está errado, você está errado. Porque quando você parar de ouvir a voz, está errado, se preocupe. Se preocupe. Se você está fazendo tudo errado e não liga, se preocupe. Peça perdão, peça misericórdia. E diga, vem sobre mim, Espírito Santo. Pegue o conselho de Paulo aos Efésios, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Por que eu não estou buscando o Espírito Santo? Ele me transforma numa testemunha, irmãos. E entenda, tem irmãos que foram cheios de Deus, pregavam o Evangelho, mas não tinham informação sobre o Espírito Santo. Quando Paulo encontrou eles, o que Paulo falou? Vocês já ouviram falar do Espírito Santo? Não, Paulo. A gente só batizou lá na água. Perceba um negócio aqui, porque tem gente que não lê pensando. Eles podiam não estar cheios do Espírito Santo, mas eles já estavam arrependidos. Eles já eram salvos. Então o Espírito Santo não é para te levar para o céu, tão somente no termo de te convencer. Ele é para te dar poder aqui na terra, para você enfrentar o diabo aqui. Tem uma guerra ou não tem? Todo dia você quer desistir ou não quer? Não fique pensando que quando pensei em desistir não sou de Deus. Não, é de Deus. Se você está continuando é porque o Espírito Santo está te ajudando. Em nome de Jesus, comece a ler, refletir. Porque se eu e você não pensar e refletir, nós nunca vamos conseguir fazer o que Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Acharam? Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis. É isso que está escrito aí? As concupiscências da carne. Todo mundo sabe o que é concupiscência, né? Desejo. Não é o diabo. Não é diabo. Ai, que vontade de beber. Não é o diabo, é sua carne. Jovens, adolescentes namorando. Ai, que vontade de fazer sexo. Ai, o diabo está me tentando. Não é o diabo. É a sua carne. Deus te fez macho e fêmea. Se Deus aconselhava o jovem, eu falei, graças a Deus você está sentindo vontade de fazer sexo com ela. E ela está sentindo vontade de fazer sexo com você. Glória a Deus por isso. Está certinho. Só que tem que esperar o tempo dele. O que não está certo é nós passar por cima do tempo de Deus. Aí fica falando que é diabo, não é diabo, é essa carne que é pecadora, é falha. Só o Espírito Santo tira o teu desejo. E é que ele não tira para nunca mais, ele fala o seguinte, não é hora. Sabe por quê? Como o Espírito é o mesmo, ele também leu Eclesiastes capítulo 3. Sabia que o Espírito Santo conhece Eclesiastes capítulo 3? Para tudo há um tempo determinado. Calma, meu filho. Ao Espírito, irmãos, e não adianta explicar para quem não tem. Quem tem, não consegue explicar para quem não tem. Paulo diz o seguinte: quem é espiritual, ele discerne tudo. Quem não é, não discerne nada. Você vai falar para uma pessoa que não é espiritual, perdoa. É impossível. Mas não é impossível. Se compromete, não dá. Aí fica essa conversa. Já conversou com quem não é espiritual? Aí eu sempre paro. Não, basta por aí. Eu só fico até o fim da conversa se falar que a Bíblia diz o que ela não diz. Aí eu vou até o final. Falo, não, os irmãos já viram aí. Não vai sair não. Não, pera um pouquinho, você falou uma coisa que não está certa. A Bíblia não diz isso, você falou não. Nós temos que nessa noite refletir se nós temos tido essa ideia clara do Espírito Santo, tendo propósitos maior do que o nosso. Porque tem muita gente dizendo que foi batizado com o Espírito Santo. Quando? Uma vez lá, eu nem me lembro. Você fez o que com o batismo? Eu fiquei lá pulando no dia. É difícil, mas está tendo essa dificuldade, desse entendimento, dessa importância, que nós temos que hoje pedir ao Senhor, que Ele nos batize e nos renove se a gente não está vivendo como Ele quer. Abra sua Bíblia em Atos 8, 15 a 17, vamos ler?
Os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Só o 16. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas só eram batizados em nome do Senhor Jesus. Nós precisamos voltar a dizer o seguinte: ok, eu já me arrependi, eu já me batizei, mas eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Vocês lembram o que o Espírito Santo faz quando ele está na gente, irmãos? Ativo? Te dá força, coragem, ousadia, tira o medo, te consola. Quando você erra, ele corre lá em cima, desce aqui embaixo. O dia inteiro trabalhando. Pensa a correria do Espírito Santo comigo, com você o dia inteiro. Pensa a correria dele o dia inteiro. Se eu e você... E uma falha nossa, talvez, de não orarmos mais por isso. Talvez é uma falha nossa como igreja deixar muitas vezes essa parte de lado. Por causa da brincadeira. A brincadeira tem trazido uma lacuna na igreja. Tem gente que se você for... o Espírito Santo fala... Não precisa profetizar não. Eu já recebi umas profetadas aí, né? Tem até nome, né? Profetada que diz, não é isso? Recebi uma profetada. Por quê? Falaram que era Deus e não era Deus. Por favor, nessa noite, se você ainda não está cheio do Espírito Santo, se você não recebeu o batismo com o Espírito Santo, comece a orar, porque Deus quer batizar eu e você com o Espírito Santo, encher eu e você do Espírito Santo, para que a gente possa fazer a diferença aí fora, amém? Quando você lê comigo Atos capítulo 2, versículo 38, que a gente já tem lido bastante esse texto, o texto diz o seguinte: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 14, verso 1, Paulo diz uma coisa importante, que aí é onde a gente entra semana que vem, amém? Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Esse texto tem um grande erro de interpretação. Aí a pessoa fala, não, eu tenho que ficar aqui. Não é isso. Sabe o que ele está dizendo aqui? Quando você vai ler o original? Principalmente o dom de pregar a palavra. Quem se interessa por isso? Basta ver quanto tempo você passa lendo a Bíblia na semana. Por que é o melhor dom? Porque depois que você entendeu a palavra, o diabo chega em você e diz algumas coisas, e você diz, está escrito, 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 está escrito. Até que uma hora você tem que olhar para falar assim, vai Satanás, sai daqui, comigo não tem espaço não. O diabo ciranda, ele vem e faz um teste. Só que a gente tem buscado o quê? As pessoas têm buscado o dom de pregar? Não. Tem buscado o dom de parecer ser espiritual. Quem tem o Espírito Santo sabe que tem o Espírito Santo. Quem é batizado com o Espírito Santo sabe que é batizado com o Espírito Santo. Porque quem capacita você é o Espírito Santo. Se você não está mudando nada, você talvez nem creu no batismo de João. Que o batismo de João diz que você creu e se arrependeu. E se arrepender significa metanoia. E metanoia significa mudança primeiro da roupa? Não. Primeiro da mentalidade para ir comprar roupa. É diferente. A metanoia transforma o meu comportamento. Primeiro não, primeiro a intenção de ter um comportamento. Vamos ficar de pé, irmãos. Então, o batismo com o Espírito Santo, ele tem todas essas qualificações e características. E semana que vem nós vamos falar dos dons naturais, os dons ministeriais e os dons espirituais. E aí nós vamos passar mais um tempinho. Micaías. Obrigado. Não, Jeremias, que é Micaías. Obrigado, irmãos. Micaías, esse camarada feriu, ele foi atrevido, irmãos. Porque ele olhou para Jeremias e falou assim,
O Espírito Santo, primeiro de falar com os outros, passa por mim, não passou aqui ainda. Jeremias, depois você lê em casa, por favor, 2 Crônicas, capítulo 18, versículo. Lê o capítulo 18, você vai ver o que acontece quando você é de Deus. Escute uma coisa: ninguém aceitou a pregação de Jeremias. 40 anos pregando, sem ninguém aceitar a mensagem. Capítulo 20, 21 e 22, você vai ver Jeremias desesperado, querendo parar de pregar. E ele vai dizer as seguintes palavras: eu não vou mais falar de ti. Quando eu falo de ti, apanho. Quando eu falo de ti, zombam de mim. Mas quando eu penso em fazer isso, queima o meu coração. E quando eu vou ver, eu estou no meio do povo com a mão levantada dizendo: assim diz o Senhor. E aí ele usa uma frase que é fantástica: me iludiste, iludido fiquei. Quando Jesus pergunta quem sou, o que dizem de mim, os discípulos falaram: alguns dizem que tu és Jeremias. O problema é que Jeremias não trabalhava para nós, trabalhava para Deus. Quem trabalha para Deus não espera a resposta de homens, espera a recompensa de Deus. E nós estamos dizendo que somos cheios do Espírito Santo para ganhar elogio de pessoas. Sou cheio do Espírito Santo para ter uma agenda cheia. Sou cheio do Espírito Santo para ter Pix na minha conta. Sou cheio do Espírito Santo para fazer medo em você, dizer: não mexe com o profeta. Mexeram com Jesus. Às vezes eu escuto alguém falar assim: não toca no profeta. Eu falei: meu Deus, tocar em Jesus. E entendo o que eu estou falando, porque quem mexer com alguém de Deus tem problema com Deus, realmente. A Bíblia garante que nós que servimos a Deus somos a menina dos olhos. Isso é o seguinte, não toca. E se tocar vai ter problema. Mas as pessoas usam isso como se fosse uma exclusividade. Você pode ser a menina dos olhos de Deus. Você pode ser cheio do Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo. Mas você tem que entender o que é isso. É uma experiência pessoal. E não adianta ficar só dizendo não. Fica fingindo não. Se não está sentindo nada, fica calado. Se alguém mandar você dar glória a Deus e aleluia rápido, você fala: irmão, para com isso. O batismo com o Espírito Santo vem quando você está pronto, não quando você acha que está pronto. E as pessoas estão brincando com isso. Isso irrita. Isso faz a igreja ser mal falada. Isso faz a igreja não ter respeito. Mas Deus quer fazer eu e você sair daqui e ser respeitado, não porque somos bons, mas porque carregamos dentro de nós o Espírito Santo de Deus.